Olá, viva! Este é o segundo vídeo do Leak 70. Era suposto já estarmos numa fase onde podíamos iniciar os testes, só que ainda estamos assim. Ainda estamos assim. Mas pronto, eu começo o segundo vídeo com este pequeno excerto, só para mostrar aqui uma curiosidade engraçada que eu detectei, porque eu estou aqui numa fase agora em que já montei condensadores, estão ali. Faltam estes condensadores de filtragem, estou à espera. Os transistores novos já lá estão ali, ok. Agora estava a verificar, portanto, tudo o que é resistências das placas, ok? Uma a uma, ver como é que estão, se é preciso substituir. Portanto, tenho aqui as minhas caixinhas com as resistências para substituir. E vi aqui uma coisa engraçada, portanto, estas placas têm que ser clones uma da outra, ok? São iguais. Tem que ter as mesmas resistências, os mesmos transistores, tudo igual. E o que é que eu vi? Placa da esquerda. Estão a ver esta resistência? A resistência 28. Vermelho, vermelho, vermelho. É 2.2K. Mesma resistência 28 ali, laranja, laranja, vermelho. Portanto, isto não está bem, não está igual, pois não? Pronto. A resistência 23, se não estou em erro. Exatamente, resistência 23. Vermelho, vermelho, vermelho. Laranja, laranja, vermelho. O que é que aconteceu aqui? As placas na resistência estão originais. As soldaduras são originais, ninguém mexeu nisto. Isto veio assim de fábrica. A placa do lado direito está correta, ok? Está corretíssima. A resistência 23 é 2.2, a resistência 28 é 3.3, que é o que está ali. Ok? Na fábrica, o operador que soldou esta placa trocou a resistência 23 pela 28 e vice-versa. Vá lá que os valores não eram muito diferentes. Estão a ver? 2.2 para 3.3, há aqui 1.1 de diferença, e ainda é um bocado. Mas não foi o suficiente para criar grandes alterações no circuito, num dos canais, digamos assim. Pronto, é evidente que eu vou retificar isto e vou colocar as resistências corretamente nos sítios que tem que ser, e algumas resistências vão ser substituídas, que eu já as marquei. Estas, por exemplo, tem o pontinho preto ali, estão a ver? Pronto. Vão ser substituídas porque estão out of range. E também esta resistência que aqui está grande, esta que aqui está ali, não é igual. Pronto, a resistência 20. São ambas do mesmo valor, mas não são iguais. E eu, estas resistências deste tubinho, com este tubinho, eu não confio muito nisto. Portanto, tudo o que é resistências do tubinho vai sair, ok? Pronto. E vou pôr resistências de fio metálico, que são estas azulinhas que aqui estão, de 1/4 watt, que é mais do que suficiente para aqui. Pronto. Só para mostrar esta curiosidade, esta é a primeira parte do segundo vídeo de testes já do Leak 70, quando tiver tudo a funcionar. Até já. Ora bem, estão a ver o que é que um restauro implica? Fazendo aqui um pequeno resumo antes de ir para a montagem final depois de tudo isto e os testes, que é o objetivo do segundo vídeo. Estes pequenos excertos são só mais introdutórios a esta fase final e àquilo que é preciso fazer para restaurar um amplificador. Isso já está plenamente visível no site e nos vídeos que estão publicados, mas este é mais um exemplo claríssimo disso. Condensadores eletrolíticos novos, condensadores eletrolíticos audio grade nas linhas de sinal, resistências todas verificadas, e as resistências que não estão em condições ou que classificamos como
resistências a substituir, porque isto foi tudo validado, foi tudo substituído por resistências de filme de metal, ok? Isto foi o que saiu. Portanto, neste momento, as placas estão restauradas, faltam só os transistores que estão ali, que eu estou à espera. E, se não estou a erro, são BCs 560, que eu vou pôr ali, novos. Portanto, isto em termos de silício é tudo novo. Tudo novo. Tudo novo e compatível. Ok? Aqui também, tudo silício novo, condensadores novos. Na linha de áudio levou os Nichicon Audio, onde é os condensadores de decoupling, levou condensadores de qualidade, que só tem a ver com as tensões de funcionamento, manter obviamente tensões aqui sem flutuações neste lado deste circuito, ok? Depois ali já temos os condensadores Nichicon, que são os que vão fazer o desacoplamento para ou o acoplamento, neste caso, para as colunas. Portanto, o som passa por aqui, sai, entra por um fio amarelo e vai sair pelo fio vermelho. E obviamente pus aqui condensadores Nichicon de um DSR baixinho. Aqui já temos um condensador intermédio de desacoplamento para tensão. Aqueles dois também são, faltam os dois grandes que eu já referi há bocado, que vêm a caminho. E os transistores novos também já lá estão, foram instalados 2N3773. As soldaduras estão feitas, está tudo benzinho de soldado, portanto isto agora vai ser tudo verificado antes de ligar o aparelho. Há aqui umas validações também que eu quero fazer com as ligações dos condensadores versus o circuito, mas isso vou tirar aqui depois uma horinha e com o multímetro vou verificar isto tudo. Depois das placas montadas nos seus suportes, só me falta a limpeza destes potenciómetros todos e dos switches que estão ali em baixo. Aqueles switches que ali estão vão ser todos limpos. Eles são abertos por trás, portanto, para o bem e para o mal, são fáceis de limpar e fáceis de sujar. Eles são completamente abertos por trás, portanto, deixem-me ver se eu consigo mostrar. Aqui assim, esta parte aqui assim atrás é aberta, ok? Isto não tem uma tampa atrás. Portanto, os contactos estão ao ar. Pronto, eu vou tentar utilizar produtos que não tenham, que limpem e que não tenham qualquer tipo de lubrificante, porque o pó entra lá para dentro e depois faz uma papa. Isso não é desejável. Pronto, é só para vocês verem a quantidade de horas de trabalho que se dedica a um amplificador destes para fazer um restauro como deve ser, para manter este aparelho a funcionar mais 40 ou 50 anos sem ter problemas. Até já. Ora, já avançámos mais um bocadinho e partimos aqui para a frente do aparelho, onde eu tirei o fronte todo para ser limpo, lavado, porque tinha gordura e sujidade, e limpar aqui os potenciómetros todos, estes switches, que isto já foi limpo, portanto, dei uma primeira passagem. Eu gosto de fazer isto com algum tempo, antes de testar o equipamento, precisamente porque os produtos ficam lá dentro a trabalhar, a limpar aquilo, e podem-se soltar mais sujidades e o potenciómetro começar a falhar por causa disso. Portanto, eu ponho os produtos o mais cedo possível para trabalhar em limpar, que é para quando ele sair daqui ir em condições. Agora, este seletor que aqui está, que é um seletor importantíssimo, eu estava a limpá-lo e a rodar o botão, está aqui, e de repente deixou de rodar. E porquê? Isto traz uma extensão, ok? Está aqui a extensãozinha, pronto, esta extensão, isto é de plástico, e o veio disto é estriado, mas é muito fino. Isto é uma coisa horrivelmente fina, devia de ser mais grosso. E o que aconteceu a isto? Portanto, disto fazer tanta força, eu vou pôr aqui mais para fazer contraste preto, aqui no fundo preto. Este tubinho está oco, portanto é estriado por dentro também.
com o tanto esforço que fez, rachou, está rachado, ok? Pronto. Isto é uma chatice porque este veio que roda o seletor, portanto ligado aqui ao botão, o botão liga deste lado aqui, encaixa deste lado. O que é que eu estou a fazer? Eu estou a imprimir na 3D umas mangas, imprimi as mangas, isto tem um diâmetro de 6.1, 6.2. Eu imprimi 4 mangas com diâmetros distintos para depois enfiar a manga aqui nisto em pressão para fechar isto, tentar fechar isto para que isto não se parta definitivamente e fique a fazer força no veio ali do seletor. E depois, quando montar isto na posição definitiva, vou pôr epóxi, vou encher isto com epóxi lá dentro, com cuidado para o epóxi não passar para ali e rezar aos santinhos todos que isto fique a funcionar, ok? E que fique bom, porque pronto, são equipamentos antigos, isto rachou porque faz muita força. E este veio é fininho, isto é uma coisa. E este plástico é um ABS já velho e talvez já a perder algumas características e faculdades do ABS. É um plástico demasiado mole, por acaso. Mas pronto, espero que isto não funcione, porque se isto não funcionar, vou ter que inventar aqui uma coisa que me vai dar uma trabalheira desgraçada, que é tentar fazer uma extensão destas em alumínio, portanto um tubo de alumínio, e depois furar portanto, com o orifício, né, com este orifício, e depois vou ter que furar o veio e meter depois um parafuso de aperto que vai apertar ali naquilo. Espero não chegar aí, porque chegar aí isto vai-me dar horas e horas de trabalho. Espero que esta solução funcione e que fique bom. Ainda não é desta que temos o leak a deitar o som cá para fora, mas vamos com calma. Ora, mais umas tarefas cumpridas. O front foi retirado, como viram, e foi todo limpo, foi lavado. Os botões foram lavados também. Estes botões aqui em baixo foram polidos. Tentei tirar a sujidade e dar um bocadinho de brilho, coisa que eu acho que consegui. E aqui o eixo, a extensão aqui deste seletor, que como vocês viram antes estava partido, o orifício estava partido. E então o que é que eu fabriquei? Fabriquei uma manga, está ali em preto, que está por fora portanto, da extensão, para não deixar que ela abra. Eu imprimi várias, portanto, e ajustei isto depois para isto ficar mesmo muito bem justinho, bem preso, e consegui fazer com que ela entrasse praticamente toda. Ela neste momento está muito justa, está bem presa e o seletor está a funcionar perfeitamente. Este era o plano A, ok? Que era fazer esta uma espécie de uma braçadeira, portanto uma anilha que apertasse a ponta da extensão que entra na estrilha do seletor, de forma a ele não abrir, porque tinham duas rachas, como vocês viram. Este era o meu plano A. O meu plano B está aqui, portanto imprimi também na 3D uma extensão, portanto, para o seletor, que depois ia para o botão. Esta é a parte que está no botão e esta é a parte que encaixa no seletor. Eu meti aqui portanto, este orifício tem 3 mm, isto na 3D depois a imprimir encolhe sempre 0,2, portanto ele estava bastante justinho. Eu também já o tinha ensaiado, mas depois tinha aqui um truque. Se esta solução que eu fiz agora aqui não tivesse funcionado, eu ia utilizar este extensor e o que é que eu fazia? Com a pistola de ar quente aquecia o eixo de metal do seletor, vocês conseguem vê-lo ali, aquecia o eixo de metal e depois bastava pôr isto, sei lá, 80 graus para aí, com muito cuidado, enfiava isto lá dentro, isto entra a quente e as estrias entravam por aqui adentro e isto fazia aqui uma ligação fantástica. Depois ainda tem aqui um orifíciozinho que eu fiz, se fosse preciso pôr um bocadinho depois de
de epóxi, meti ali um bocado de epóxi só para segurar isto e depois o botão obviamente entra aqui. Este era o meu plano B, mas o plano A como funcionou, portanto está impecável, ok? Está mesmo bom. As placas, os transistores já chegaram, já lá estão, portanto nas placas, os 3 transistores em cada placa que faltavam já lá estão, só faltam os condensadores, acho que chegam amanhã, portanto se chegarem amanhã vou instalá-los e vamos dar início aos testes de som. Mais um excerto intercalar, chegamos aqui ao ponto em que temos tudo montado, como eu tinha dito antes, portanto as placas estão todas colocadas. Eu já fiz, portanto, o arranque do amplificador de uma forma controlada, com a ajuda aqui do Variac e do sistema de Dimbob. Correu bem, portanto, neste momento estamos a consumir cerca de 110 mA, 15,9 watts, que está dentro dos parâmetros de consumo deste aparelho em repouso, portanto está tudo bem. Não tivemos fumo mágico, não tivemos questões demais, o que sinceramente me deixa muito contente, porque o nível de intervenção que foi feita neste amplificador foi brutal e, por vistos, não me enganei em rigorosamente nada e o primeiro arranque correu bem. Agora estou a tentar regular o bias. Ele agora deu um salto, tem que ver o que é que se passa com isto. Eu vou desligar o aparelho e vou voltar a ligar para tentar perceber o que é que se passa, porque a regulação do bias neste amplificador é perigosíssima. Ou seja, nós temos que tirar o fusível do canal esquerdo e do canal direito e depois pôr o amperímetro em série com o aparelho, portanto, e ver o que é que ele está a medir. Ele estava com 55 mA, que era muito alto, ele agora não acusa nada, portanto tem que ver o que é que se passou. Eu não posso estar a mexer no multímetro, chegar aqui e selecionar outra escala, porque isso pode desligar. Se eu interrompo esta ligação, o transistor driver queima, portanto esta ligação tem que estar sempre permanentemente ligada. Mas para já, as primeiras impressões são boas. Eu vou desligar isto e vou voltar a ligar, tenho que observar aqui como é que está a evoluir portanto, a corrente, neste caso, para depois regular naquele pequeno potenciómetro e no outro para o outro canal. Já voltamos aqui ao vídeo. 39 mA, parece-me bem. Aqui uma pequena explicação que eu vou dar acerca da regulação do bias. O que está previsto neste aparelho é 30 mA para os transistores que cá estavam da RCA. Eu cometi 2N3773, 30 mA pode ficar curto para os transistores estarem suficientemente abertos para não haver crossover distortion. Portanto, eu vou subir isto um bocadinho. Eu vou deixar isto nos 40 mA para abrir um bocadinho mais, porque os 3773 em correntes mais baixas têm tendência a não abrir, não a conduzirem tanto como outros transistores. Portanto, eu vou deixar a regulação disto nos 40, que é o que está agora. Estão a ver a estabilidade do bias. Isto é um excelente sinal que o aparelho está impecável, ok? Em termos de desenho, em termos de transistores que foram colocados agora, há uma estabilidade bastante grande no circuito, o que é excelente. Portanto, eu vou deixar isto com 40 mA, precisamente para deixar os 3743 suficientemente abertos, porque, como já disse, estes transistores, como são mais potentes, convém que em repouso e na fase de transição das ondas positivas para negativas, eles estejam suficientemente abertos para não haver falhas, digamos assim, na condução e com isso a distorção de crossover, ok? Portanto, eu vou deixar isto de facto um bocadinho mais aberto. Ele fica a consumir um bocadinho mais, mas não faz mal porque ele está com 110 mA na mesma. Portanto, agora vou repetir esta operação para o canal esquerdo, se não estou em erro, porque neste momento está no direito. E depois desta regulação feita, vamos fazer os testes de som, injetar aqui um sinal e ver como é que aparece no output.
se está tudo ok, porque isso é a prova de 9, e depois uma musiquinha para tocar, até para ver se os comandos todos estão todos limpos, os seletores estão todos a funcionar. Já estão ali os condensadores novos, estão a ver, olha ali, bom montados, com 2 fios de cobre, portanto, a porem os condensadores em paralelo para haver maior condutividade. Reforcei também a parte aí da massa, para ver uma boa massa no aparelho, que é importantíssimo, para não haver hums e ruídos de fundo, interferências e tudo mais. Portanto, para já tudo ok, vamos regular agora o canal esquerdo e depois vamos fazer os testes. Olhem ali, maravilha. O output do amplificador limpinho, absolutamente calibrado, 980 e tal milivolts em cada canal, igualzinho à primeira. Muito contente, fico muito feliz por ter mais uma vez este desfecho de fazer uma intervenção tão profunda neste amplificador e as coisas correrem bem logo à primeira. Mas fico muito satisfeito com o meu trabalho, obviamente. Desculpem lá a falta de modéstia, mas acho que é caso para isso. Está aqui limpinho, absolutamente limpinho. Não há interferências, não há problemas. Os comandos estão todos a funcionar bem, que eu já os testei. Eu agora vou injetar uma onda quadrada e vou testar o treble e o bass, a ver se estão a distorcer a onda quadrada como deve ser, como manda o padrão. E depois vou testar aqui o nosso switch, também os outros inputs todos. E pôr isto a tocar música para isto, que é precisamente para que isto foi feito, é para tocar, amplificar som, e as músicas que o seu dono mais gostar, com qualidade e com muito mais anos pela frente. A regulação do bias do outro canal também já foi feita, ficou em 40 mA, portanto está feito. E agora vou puxar um bocadinho por isto. Ele neste momento está com o volume ali, já está a debitar perto de 800 mW, coisa que o valha. Eu vou fazer alguns testes de potência nisto, vou puxar isto um bocadinho. Estou tentado a meter isto debaixo do software de avaliação do THD para ver qual é a distorção harmónica que isto até cá para fora, já agora. Gostava de ver depois deste restauro, ver como é que o aparelho fica em termos de características de som. Vamos lá a isto então. Ora bem, tivemos aqui mais um contratempo. Eu comecei os testes injetando uma sinusoidal no amplificador e notei logo que o potenciómetro do volume no mínimo continuava a passar um sinal, continuava a ser amplificado um sinal muito baixo. Cerca de 3 a 4 milivolts, mas é audível nas colunas. Portanto, obviamente isto não pode acontecer, não é? Portanto, o potenciómetro tem que cortar completamente o sinal para a parte de amplificação de potência. Eu estive a analisar este tema porque isto podia ser um tema de realimentação, podia ser um tema de falta de massa em alguma parte, que tivesse portanto o sinal tivesse a passar dessa forma, uma resistência bleed que não estava bem dimensionada, mas nada disso, não foi nada disso. Tive de volta do potenciómetro, inicialmente achava que era o potenciómetro, depois fiz uns testes e desviei a minha atenção para outros temas que tive a analisar, fiz umas alterações inclusive a um valor de uma resistência num dos canais na placa de driver e não resultou. Voltei atrás, voltei ao potenciómetro, soldei os fios todos que estão aqui, isto é o canal esquerdo e o canal direito, e fui medir, portanto, o potenciómetro. Um potenciómetro tem 3 contactos, tem o contacto da esquerda para onde entra o sinal, tem o contacto do meio que é para onde sai o sinal, que é o wiper, portanto o wiper é precisamente o cursor do potenciómetro, onde é que ele se posiciona na pista de carvão, e o contacto do lado direito, que neste caso deste amplificador e em muitos,
esse contacto está ligado à massa, ok? Pronto. E o que é que acontece quando o potenciómetro está na posição de mínimo som possível, ou seja, que deve cortar completamente? Nessa posição, o contacto do meio, que é o wiper, portanto o cursor do potenciómetro, com o contacto do mais direito possível, tem que dar 0 ohms. Ok? 0 ohms. E porquê que tem que dar 0 ohms? Para já porque a construção dos potenciómetros é assim, portanto, se eu movo o potenciómetro todo para o lado do sentido contrário dos relógios e fica nessa posição mínima, entre o wiper, o do meio e o da direita, tem que ter 0 ohms. E esta montagem deste amplificador, como muitos outros, o contacto do direito está ligado à massa. Ok? E como é que este amplificador reduz o som e aumenta o som? Passando o sinal do wiper para a massa. Ok? Portanto, escoando, digamos assim, o termo, escoando o sinal que sai do meio para a massa. Ok? Pronto. E se for 0 ohms, quer dizer que está a escoar tudo. Ou seja, qualquer sinal que saia no wiper, se tiver 0 ohms para a massa, portanto tiver um shunt, digamos um curto-circuito, digamos assim, numa linguagem mais simples, significa que qualquer sinal que saia do wiper é logo desviado para a massa e não passa sinal nenhum, portanto o sinal é eliminado, digamos assim. E este potenciómetro tem problemas, porque é muito antigo, ele já foi limpo com álcool isopropílico e com os sprays de limpeza, e ele na posição mínima está com 19 ohms, ok? Num canal esquerdo, 19 ohms, no canal direito, 14. Por não ir a 0, o sinal não fica totalmente cortado. Pronto, esta é a explicação técnica pelo qual o potenciómetro não está a conseguir cortar totalmente o som ao amplificador, porque de facto ele não consegue ir a 0. O mínimo que ele consegue ir é 19.2 no canal esquerdo e no canal direito acho que é 14 qualquer coisa. Portanto, este potenciómetro tem que ser substituído. Eu não tenho outra hipótese de fazer isto, porque ele nesta posição, eu agora vou aumentar um bocadinho, estão a ver, eu a subir o som, aumenta a resistência do wiper para a massa, quer dizer que está a oferecer mais resistência, passa mais sinal do wiper para dentro da etapa de amplificação, ok? Não sei se estão a perceber o conceito, mas é relativamente simples, ok? É como se estivéssemos num stream de água, portanto num ribeiro de água, e chegássemos lá e desviássemos houvesse uma comporta que desviasse o caudal da água para outro sítio, ok? Pronto, chegávamos lá, movíamos a comporta, a água saía para o outro lado e obviamente a montante disso corria menos água, né? Até que podemos tapar completamente a passagem da água e ela vai toda para o lado, que neste caso para a massa, e não passa água nenhuma para a frente. É assim que funciona isto, de uma forma simplória e simples de explicar. É assim que está montado e é assim que funciona. E a maior parte dos potenciómetros de volume é assim que funciona. Portanto, como ele não consegue cortar completamente o fluxo de sinal para a massa, fica sempre um sinal a passar, que é os tais 4 mV que a gente ouve nas colunas depois, tanto no canal esquerdo como no canal direito. Portanto, a única solução para isto é mesmo substituir o potenciómetro. Isto é um potenciómetro duplo, de 20 capas. Já o encomendei, não tem o tamanho desta haste, portanto isto tem uma haste, tem a tal extensão que já faz parte do potenciómetro, depois tem o botão. Portanto, eu aqui vou ter que fazer mais um bricolage, porque o potenciómetro que eu comprei tem uma haste pequena, tem um eixo pequeno, e vou ter que fazer mais uma extensão na impressora 3D para depois ligar o botão e ele ficar naquela posição e tudo mais. Portanto, temos aqui um pequeno contratempo, mas isto não vai impedir, obviamente, de fazer os testes do amplificador até ao fim e de fazer os testes de som que vou fazer e dar praticamente o projeto como terminado, porque quando vier o potenciómetro é tão simples como os fios já estão dessoldados, é tirá-lo de cá fora, voltá-lo a pô-lo, voltar a soldar as coisas e testar e já está. Pronto, faz parte. São coisas que a gente já descobre mais à frente quando começa a testar e descobre este tipo de situações.